Vamos analisar a prova de 2021, as questões de história da prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Primeiro exercício, vamos lá. De um lado, ancorados pela prática médica europeia, por outro, pela terapêutica indígena. Com seu amplo uso da flora nativa, os jesuítas foram os reais iniciadores do exercício de uma medicina híbrida que se tornou marca do Brasil colonial. Alguns religiosos vinham de Portugal já versados nas artes de curar, mas a maioria aprendeu na prática diária as funções que deveriam ser atribuídas a um físico, cirurgião, barbeiro ou boticário. Conforme o texto, o que caracteriza a construção da prática medicinal descrita é a... Gente, não é que o Enem seja uma prova extremamente difícil. O problema que eu percebo, ouvindo e conversando com diversos alunos, é a interpretação de algumas palavras. Por isso que eu sempre digo, gente, ler ajuda muito, fazer mapas mentais, assistir vídeos, prestar atenção nas aulas ministradas pelos seus professores, é uma somatória de fatores. Por exemplo, olha, o exercício aqui te dá algumas pistas. O exercício fala que os jesuítas chegaram no Brasil com uma série de conhecimentos prévios. Chegando aqui, eles aprenderam uma série de coisas com os índios e misturaram tudo isso para criar uma medicina lá no Brasil colonial. Porém, tem uma palavra aqui que te ajuda a encontrar a resposta correta para esse exercício. Olha só, alguns religiosos vinham ao Brasil já versados nas artes de curar, mas a maioria aprendeu na prática. Conhecimento adquirido na prática tem um nome. O nome disso é empirismo. Empirismo é um conhecimento adquirido através da experiência. É uma característica típica do renascimento cultural. Se o aluno dominasse o que é empirismo, ele ia sacar e ia conseguir interpretar corretamente o exercício e não teria dificuldade em achar a resposta correta, que é a alternativa E, conjugação de saberes empíricos, ou seja, os jesuítas pegaram seus conhecimentos práticos trazidos da Europa, conhecimentos médicos, e juntaram com os conhecimentos práticos que os índios tinham. Juntaram tudo isso e criaram uma medicina colonial. Por isso que a resposta correta é a alternativa E, beleza? Pausa antes que eu dê a explicação e a resposta correta para você conseguir mensurar qual teria sido o seu desempenho caso você não tenha feito a prova, tá bom? Vamos lá. Próximo exercício. Desde o século XII que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio lançado pela cultura profana. Preste bem atenção nessas palavras. Cultura profana. A dos romances de cavalaria, mas também a cultura folclórica dos camponeses e igualmente a dos citadinos de caráter mais jurídico. A cultura eclesiástica, cujo veículo era o latim. Francisco de Assis veio alterar a situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível a todos e simultaneamente enobrecendo a língua vulgar através de seu uso na religião. O comportamento desse religioso demonstra uma preocupação com as características assumidas pela igreja e com as desigualdades sociais compartilhadas no seu tempo pelos ou pelas... Gente, a Igreja Católica, na Idade Média, era realmente implacável contra qualquer desvio de doutrina, contra religiões que não eram do seio católico. Tinha até uma palavra para isso. A Igreja Católica chamava de heresia toda e qualquer ideia que se desviasse dos dogmas católicos. E herege era aquele que praticava a heresia. Lá em cima está dizendo, pela cultura profana. Profano, gente, nesse sentido, é algo fora dos conceitos católicos. Um profano quase no sentido de humano e imoral, fora dos preceitos eclesiásticos da Igreja Católica. E o texto fala que Francisco de Assis, um homem que andava no meio do povo, ele foi uma exceção à regra que se preocupou em atrair
toda essa gente para dentro do seio religioso com uma linguagem simples, fugindo do latim? Bom, a resposta correta, gente, olha só, esse comportamento que demonstra a preocupação da igreja, qual era o comportamento? O herético. Portanto, a resposta correta é a B, os movimentos heréticos. Mas até por eliminação, né, gente? O texto não menciona senhores feudais. As cruzadas, elas começaram em 1095, século XI, não XII, então não é a C. Corporações de ofício eram organismos que reuniam artesãos medievais. E as universidades feudais eram controladas pela Igreja Católica. Então, até por eliminação, a resposta correta seria a B mesmo. Movimentos heréticos. Beleza? Vamos lá. Próximo exercício. Por que o Brasil continuou um só, enquanto a América Espanhola se dividiu em vários países? É uma pergunta que, aliás, em toda sala de aula os professores questionam isso. Para o historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, parte da sociedade era muito mais coesa ideologicamente do que a espanhola. Carvalho argumenta que isso se deveu à tradição burocrática portuguesa. Portugal nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia. Por outro lado, na América Espanhola, entre 1772 e 1872, 150 mil estudantes se formaram em universidades locais. Para o historiador mexicano Alvedo Dávila Rueda, as universidades na América Espanhola eram em sua maioria reacionárias. Nesse sentido, o historiador mexicano acredita que a livre circulação de impressos, jornais, livros e panfletos na América Espanhola, que não era permitido na América Portuguesa, a proibição só foi revertida em 1808, teve função muito mais importante na construção de regionalismos do que propriamente as universidades. Os pontos de vista dos historiadores referidos no texto são divergentes em relação ao... Gente, quando o Brasil se libertou, foi sob o comando de um próprio membro da família real, Dom Pedro I, que com o apoio da elite latifundiária brasileira, ele rompeu os vínculos que ligavam o Brasil à metrópole portuguesa. E o Brasil se manteve coeso, mesmo apesar de várias tentativas de separação, né? O Brasil não se fragmentou, diferente da América Espanhola, que acabou se transformando em vários países independentes ao longo do seu processo de independência. Ambos os historiadores têm visões diferentes. Na visão de um, a falta de universidades, liberdade de pensamento, fez com que no Brasil tivesse um pensamento coeso que manteve o território unido. Já o Rueda acha que a divulgação de uma série de informações por vários mecanismos de imprensa favoreceu pensamentos regionais que colaboraram pela fragmentação do território. Apesar das suas diferenças, ambos estão associando o que aconteceu a pensamentos educacionais, tá certo? Por isso que a resposta correta é a A. Papel desempenhado pelas instituições de ensino na criação das múltiplas identidades, ou seja, a maneira como o povo brasileiro foi educado e controlado pelos portugueses e a maneira que se deu na América Espanhola permitiu um comportamento diferente. Esse é o raciocínio. Aqui manteve o território coeso. Na América Espanhola, ele se fragmentou. Na minha humilde opinião, esse daqui é um dos 3 exercícios mais difíceis da prova do ano passado. O aluno precisava a conjugação de conhecimento prévio do processo de independência do Brasil e do restante da América Latina e também uma boa interpretação de texto. Tá? Isso aqui é o exercício ranking 8, de 1 a 10, nível 8 de dificuldade. Vamos lá. 4º exercício. Eu, Dom João, pela graça de Deus, faço saber a vossa mercê que me aprove banir para essa cidade vários ciganos, homens, mulheres e crianças, devido ao escandaloso procedimento nesse reino. Tiveram ordem de seguirem diversos navios destinados a esse porto, tendo eu proibido, por lei recente, o uso da língua habitual. Ordena a vossa mercê que cumpra essa lei sob ameaça de penalidades, não permitindo que ensine dita língua a seus filhos, de maneira que daqui por diante o seu uso desapareça. A ordem emanada da coroa portuguesa para a sua colônia americana em 1718
apresentam um tratamento da identidade cultural pautado em... Gente, desde que os portugueses colocaram seus pezinhos lusitanos nas areias da Bahia, a preocupação dos portugueses era impor a sua língua, impor a fé católica, impor os costumes portugueses, e por conta disso a cultura indígena, negra, de qualquer povo foi dilacerada. Por quê? Se todos os colonos falassem a língua portuguesa e fossem católicos, eles não iriam reagir, ao menos não com muita ênfase, à colonização portuguesa, porque, queira ou não, daria ideia de pertencimento. Mesmo o cara tendo nascido na colônia, ou o cara veio da África, mas acabou aprendendo a cultura portuguesa, ele acabaria submisso e controlado pela colonização portuguesa. Esse era o raciocínio para você acertar esse exercício. A resposta correta é a B, suprimir formas divergentes de interação social. Por quê? Se todo mundo tem basicamente a mesma cultura, não vai existir opositores à colonização portuguesa. Esse era o raciocínio. Tá bom? B de bola. E aí, acertou? Espero que sim. Vamos lá. Texto 1. Macaulay enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do parlamento contra Carlos I em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês. Significou o primeiro combate em favor do iluminismo e do liberalismo. Texto 2. A Revolução Inglesa, com todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade e não pelos desejos da velha burguesia. Na década de 1640, os camponeses se revoltaram contra os cercamentos, tecelões contra a miséria resultante da depressão e os crentes contra o anticristo a fim de instalar o reino de Cristo na terra. A concepção da Revolução Inglesa representada no texto diferencia-se da do texto 1 ao destacar a existência de... Gente, esse assunto é estudado com o nome Revoluções Inglesas do século XVII. No plural. Por quê? Porque dentro desse mesmo processo revolucionário lá no século XVII, a burguesia puritana lutou contra a imposição do anglicanismo, a realeza que estava ao lado dos Stuarts lutou contra os preceitos da burguesia, já o povo inglês queria terra e o direito de votar. Cada classe social tinha uma intenção diferente dentro da Revolução Inglesa do século XVII. Tá certo? Esse pensamento te ajudaria a chegar à resposta correta, que é a alternativa A pluralidade das demandas sociais. Não existia um único pensamento dentro da Revolução Inglesa do século XVII. Existiam várias propostas políticas, religiosas, econômicas e sociais distintas. Quer aprender um pouco mais sobre isso? O canal Tudo é História tem uma aula completíssima sobre a Revolução Inglesa do século XVII que você pode acessar no meu canal, tá bom? A resposta correta é a A, pluralidade das demandas sociais. Belezinha? Vamos lá, pessoal, próximo exercício. O governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo de 37 a 45, pretendeu construir um Estado capaz de criar uma nova sociedade. Uma dimensão-chave desse projeto tinha no território seu foco principal. Não por acaso foram criadas, então, instituições encarregadas de fornecer dados confiáveis para a ação do governo, como o Conselho Nacional de Geografia e Conselho Nacional de Cartografia, o Conselho Nacional de Estatística e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, este de 1938. A criação dessas instituições pelo governo Vargas representava uma estratégia política de... Gente, aqui é uma questão claramente misturando história com geografia. Getúlio é um divisor de águas no que se refere ao processo de industrialização do Brasil. Getúlio queria acabar somente com aquela imagem de um Brasil somente agrícola para criar a imagem de um Brasil industrial, de um Brasil que investia na modernização. O Vargas queria um Brasil autossuficiente, que não dependesse de importações. E para isso,
Ele precisava conhecer o território brasileiro, descobrir o quanto tinha de ferro, se o Brasil tinha petróleo ou não tinha, se tinha bauxita ou não tem. É só você raciocinar que para isso tudo, você precisaria ter organismos de pesquisa em geografia. Por isso da criação desses vários organismos. Esse era o raciocínio para você chegar à resposta correta. A resposta correta é a C. Obter conhecimento científico das diversidades regionais. Ele precisava conhecer o Brasil para saber o que fazer com as potencialidades do Brasil. Belezinha? Acertaram? Então vamos lá. Exercício de número 7. Quando Getúlio Vargas se suicidou, em agosto de 54, o país parecia à beira do caos. Acuado por uma grave crise econômica, o velho líder preferiu uma bala no peito à humilhação de aceitar uma nova deposição, como a que sofrera em outubro de 45. Entretanto, ao contrário do que imaginavam os inimigos, ao ruído do estampido não se seguiu o silêncio que cerca a derrota. O evento analisado no texto teve como repercussão imediata na política nacional Gente, aqui dava para você responder com interpretação de texto ou se você dominasse o conceito histórico aqui que envolve enunciado. O texto está abordando, gente, o desfecho do chamado atentado da Rua Toneleiro. O Getúlio Vargas, nos anos 50, ele tinha um inimigo público número 1, chamado Carlos Lacerda, deputado, jornalista. Ele era o chefe da UDN, União Democrática Nacional. E ele era opositor ferrenho do Getúlio. E membros do governo do Getúlio, segundo a versão oficial, sem o Getúlio saber, organizaram uma tentativa de assassinato. Tentaram matar o Lacerda na Rua Toneleiro, no comecinho de agosto de 1954. O Lacerda sobreviveu a esse atentado, porém o segurança dele, o Major Rubens Vaz, acabou morto nesse episódio. Disso vai nascer uma crise política, as Forças Armadas exigindo a renúncia do Getúlio, assim como o Exército forçou a renúncia dele em 45, imaginou que poderia fazer o mesmo de novo em 54. Porém o Getúlio, num ato de desespero, acabou tirando a própria vida em agosto de 1954. Uma das maiores comoções nacionais, gente, do país. O Lacerda teve que ir embora do Brasil por um tempo, tamanha fúria popular que culpou o Lacerda pelo suicídio do Vargas. Povo na rua, luta oficial de dias, milhares de pessoas acompanharam o cortejo do enterro do Getúlio, até porque ele era visto como o pai dos pobres, né? Ele era uma figura popular muito famosa no país. A resposta correta é a A. Após a morte do Vargas, veio uma forte reação popular. Por isso que muitos historiadores dizem que o exército que cogitava dar um golpe de Estado após a morte do Getúlio recuou mediante tamanha comoção popular. Resposta correta para o exercício aqui, 7, na nossa correção, é a alternativa A, reação popular. Belezinha? Vamos lá. Exercício 8. Esse daqui foi um dos mais polêmicos. Esse aqui é um trecho, né, de um jornal, escravo fugido, jornal Correio Paulistano, de 13 de abril de 1879. No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada? Vamos lá. No dia 8 de outubro do ano próximo passado, fugiu da fazenda do Bom Retiro, propriedade do Dr. Francisco Antônio de Araújo, o escravo José, pardo claro, de 22 anos de idade, estatura regular, cheio de corpo, com a falta de um dente na frente do lado superior, cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso. Intitula-se Forro, e quando fugiu a primeira vez esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Quem o apreender e entregar ao seu senhor, no amparo ou recolher a cadeia em qualquer parte, será bem gratificado. E protesta-se com todo o rigor da lei contra quem o ocultar. Isso aqui é um trecho que era muito comum nos jornais da época. Perceba que o anúncio tentava descrever todas as características do escravo, né?
No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada? Gente, primeiro foca na data. 1879, certo? Se você focasse na data, já daria para você eliminar uma das alternativas que a galera mais assinalou. E assim, com todo respeito, eu não sei qual foi o raciocínio que a galera fez para assinalar. Muita gente assinalou a B, a Fundação de Territórios Quilombolas, só porque o texto fala que ele fugiu. Gente, escravo fugiu. Desde o primeiro lote de escravo que chegou aqui até a assinatura da Lei Áurea, sempre existiu escravo fugindo. Se você pegar a data 1879, gente, já tinha passado a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico negreiro, já tinha passado a Lei do Ventre Livre, que libertou criança nascida de mãe escrava. Então, assim, já estava na reta final do processo de escravidão, já tinha milhares de alforriados no Brasil. Não existia o porquê de novos quilombos sendo fundados naquele momento. A escravidão estava no respiro final, gente. Só com isso você já iria eliminar a B. Ah, mas poderia ser a C, a suavização da aplicação de normas. Não, senhor. O texto termina dizendo: quem ocultar o escravo vai ter que arcar com as normas da lei. Quer dizer, né, existiam regras ainda, a escravidão estava acabando, mas não tinha acabado. Então, se você ocultasse um escravo, você estava se apropriando do que era de alguém por direito. Infelizmente, o escravo era visto como uma propriedade. Regularização das funções remuneradas. Gente, as duas formas de trabalho sempre existiram no Brasil. Claro que a escrava ela era predominante, mas existia mão de obra assalariada no Brasil. É uma coisa que eu acho engraçado, as pessoas imaginam que todo mundo era escravo aqui. Não, tinha gente assalariada também. E aí, Constituição de Economia de Subsistência. Gente, subsistência é você próprio produzir aquilo que você precisa para sobreviver e nada tem a ver com texto. A resposta correta é a criação de relações de trabalho. Por quê? Sempre existiu a ideia de escravos de ganho. Os negros, alguns já nessa época, muitos deles alforriados, se empregarem em fazendas, recebendo salário. O próprio texto diz que na primeira vez que esse escravo tinha fugido, ele fez se passar por forro. Forro quer dizer que ele era livre. Se ele era livre, ele podia ser empregado de alguém recebendo salário. Então a resposta correta é a criação de relações de trabalho. Para mim, esse era o exercício mais difícil da prova, porque o aluno precisava fazer todo esse raciocínio que eu fiz para chegar à resposta correta e não ser induzido ao erro de cair na pegadinha de assinalar a B. Gente, o auge dos quilombos foi na época do Brasil colônia, principalmente na época da mineração, tá? Aqui nós já estamos falando de final do século XIX. Muitas vezes eu sei que o aluno detesta a data, mas a pista para você não cair em pegadinha aqui era a data do enunciado, tá bom? Alternativa A. Vamos lá. Mais um exercício que tem imagem. A imagem número 1 mostra uma série de escravos urbanos carregando peso na cabeça, será muito comum em cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, e um soldado branco escoltando esses escravos urbanos. Depois nós temos um texto 2. A repugnante tarefa de carregar o lixo e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada ao único escravo da família e ao menor status ou valor. Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos, conhecidos popularmente como tigres, levavam tubos ou barris de excremento e lixo sobre as cabeças pelas ruas do Rio de Janeiro. Sabe por que de tigres, gente? Um negócio horroroso. Esses escravos carregavam essas latrinas cheias de urina, de fezes, para jogar no mar, e muitas vezes essas latas furadas escorriam urina nas costas dos escravos. Imagina aquela coisa ácida embaixo de um sol de 40 graus de Salvador ou do Rio de Janeiro. E aquilo queimava a pele. E os negros ficavam com a pele manchada. Daí esse apelido horroroso de tigres. Tá bom? Olha lá. A reação representada na imagem descrita no texto evidencia uma prática de cotidiano nas cidades do Brasil do século XVIII e XIX. Caracterizada pela... Gente, infelizmente, até hoje, em vários lugares do mundo e do Brasil principalmente, tem essa mentalidade. Que alguns tipos de trabalho degradante, de trabalho humilhante, eles são restritos a uma parcela da população
enquanto outros têm trabalhos de destaque, prestígio e de melhor remuneração. Então a ideia aqui de que jogar fezes no mar, imagina que coisa humilhante, que coisa nojenta, jogar as fezes de alguém no mar, né? Era a função, como o texto diz aqui, do escravo que tinha na casa. Então isso reforça o quê? A hierarquia social. Esse trabalho humilhante era coisa de preto. Essa que é a ideia. A resposta correta é a B de bola, reiteração das hierarquias sociais. Por quê? Você acha que algum branco, mesmo que pobre, né, ia sair do pedestal para ir lá jogar as próprias fezes no mar? Não, isso é coisa de escravo, coisa de preto. Essa que é a mentalidade que infelizmente ainda predomina no Brasil passado tanto tempo. Bom, da mesma forma o contrário. Né? Um negro não pode ocupar um cargo de prestígio, que ele é sempre motivo de desconfiança. Então isso são heranças do racismo estrutural que existe em vários países no mundo, e no Brasil não é diferente. Vamos lá. Durante os anos de 54 e 1855, o governo brasileiro, por meio de sua representação diplomática em Londres, e os livre-cambistas ingleses, nas colunas do Daily News e da Câmara dos Comuns, aumentaram a pressão pela revogação da Lei Bill Aberdeen. O governo britânico, entretanto, ainda receava que em um tratado anglo-brasileiro satisfatório para substituí-la. Não haveria nada que impedisse os brasileiros de um dia voltarem aos velhos hábitos. As tensões diplomáticas expressas no texto indicam o interesse britânico em... Gente, o que foi a Lei Bill Aberdeen? A Lei Bill Aberdeen, aprovada pelo Parlamento britânico, visava a proibição do tráfico internacional de escravos. Quando a Marinha Britânica aprisionava um navio negreiro, tratava toda a tripulação como piratas e libertava os negros. A Inglaterra nessa época já tinha abolido a escravidão, já tinha abolido o tráfico, e aprovou essa lei para pressionar países como o Brasil para que fizesse o mesmo, para que acabasse com o comércio de escravos. Portanto, a resposta correta é a D de dado. Manter a proibição comercial, ou seja, a Lei Bill Aberdeen existiu até o momento que o Brasil aprovou uma lei sua para acabar com o tráfico negreiro. Em 1850, o Brasil aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, acabando com o tráfico negreiro. Beleza? D de dado. Vamos lá. Penúltimo exercício. Nossa, e é um exercício enorme. Escritos de temporalidade histórica aproximada. Os textos se distanciam a apresentarem pontos de vista diferentes sobre... Texto 1. Portadoras de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de cada povo perduram no presente como testemunho vivo de suas tradições seculares. A humanidade, cada vez mais consciente da unidade dos valores humanos, as considera um bem comum e, perante as gerações futuras, se reconhece solidariamente responsável por preservá-las, impondo a si mesmo o dever de transmiti-las na plenitude de sua autenticidade. É uma carta aí, Carta de Veneza de 64. Texto 2. Os sistemas tradicionais de proteção se mostram cada vez menos eficientes diante do processo acelerado de urbanização e transformação de nossa sociedade. A legislação de proteção peca por considerar o monumento até certo ponto desvinculado da realidade socioeconômica. O tombamento, ao decretar a imutabilidade do monumento, provoca a redução de seu valor venal, e o abandono e o causa ainda que lenta destruição inevitável. Bom, gente, nós temos dois textos aqui que tratam sob pontos de vista diferentes como deveria ser tratada a questão da conservação de patrimônio histórico. O texto 2 faz uma crítica que tem que tomar um cuidado em sair tombando. Tombamento é você inventariar e proteger um bem histórico. O texto 2 fala que determinado tombamento até colabora para a diminuição do valor do imóvel e, consequentemente, ele acaba não tendo condições de manter esse prédio com a sua originalidade. O fato é que no nosso país, né, por descaso, por falta de verbo, até pela obra da natureza, como aconteceu em Ouro Preto, como meu coração doeu de ver aquela cena, aquela terra descendo e destruindo um casarão histórico, né? Mas aqui no caso do exercício são dois pontos de vista diferentes de como se deve preservar o patrimônio histórico. O texto 1
fala que tem que preservar a qualquer custo, porque é o nosso passado que vai ficar para as novas gerações. O texto 2 prega um maior critério para fazer esse tipo de proteção. A resposta correta é a C, políticas de conservação de bens culturais. Belezinha, pessoal? E agora, a saideira, a questão saideira, vamos lá. Vocês que fazem parte dessa massa, consegui acabar com a música, né? Que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Quem não conhece essa música do Zé Ramalho, né? Qual comportamento coletivo é criticado no texto da letra da canção lançado em 79? Gente, 79, governo Médici, o auge da oposição contra o regime militar e também da repressão do próprio regime militar, gente mandada para o exílio, acusações de tortura, transgressões dos direitos humanos. O que a letra da música critica é justamente aqueles que não foram para o conflito, aqueles que aceitaram tudo que estava ocorrendo no país com passividade. É importante lembrar também que no governo Médici é o auge do milagre econômico, economia bombando. Então, muita gente escolheu ficar quieto, trabalhar caladinho, aceitar o governo, porque estava com dinheiro no bolso. E a música critica aqueles que se mantiveram passivos e não combateram o regime militar em vigor. A resposta correta é a B de bola, passividade social. É o que o trecho da música diz, ó, vida de gado, né? Povo marcado, povo feliz. Quer dizer, tá ali sendo reprimido, perseguido e mesmo assim não faz nada e se mantém ali feliz, alienado. É o que a música critica. Resposta correta, B de bola. Olha aí, pessoal, 33 minutos de aula, corrigir todas as questões de história. Mande essa aula para os seus amigos. Eu mereço um likezinho, hein, gente? 33 minutos de aula, chovendo e relâmpago e tal. Mesmo aqui, estou aqui firme e forte para ajudá-los a ter um bom desempenho na próxima edição do Enem. Eu sou o professor Hilário Xavier, esse canal é editado pelo meu amigo Thiago Galac e tudo que nós fazemos aqui é pensando no bem-estar e na educação do povo brasileiro. Um abraço e até a próxima aula.